É o seguinte, hoje nós estamos recebendo aqui uma figuríssima, importantíssima, a presidente do CREA-M, Alzira Miranda. Quem vai fazer as apresentações ou ela mesmo faz? É, melhor ela fazer, Eu né? acho. Bem-vinda ao nosso Tudo bem, Baião de Alzira? 2. Dizer Agora sim. a A todas. todos e a todas. Uhum. É um prazer enorme estar aqui hoje para conversar com vocês, falar um pouco do que o CREA Amazonas tem feito, agora no mandato em que eu estou, né, que eu comecei em 24. Então, me apresentar um pouquinho, eu sou Alzira Miranda, engenheira de pesca, professora e coordenadora do IFAM Campus Presidente Figueiredo, e atual presidente do CREA Amazonas. A primeira mulher a presidir o CREA do Amazonas e a primeira engenheira de pesca a presidir um CREA no Brasil. Nossa. Posso Então, é de falar? uma importância Inédito. enorme, né? Eu posso falar igual a gente fala popularmente, que o nosso Baião de 2 não é jornal mesmo, é um programa animado. Que currículo, hein, meu Deus do céu, parabéns. Agora, um detalhe, eu queria que você falasse o que é o CREA, para quem não sabe do que a gente está falando aqui hoje. Claro, o CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas. Nele estão abarcados mais de 200 profissões, entre elas todas as engenharias, a agronomia. Dentro da agronomia não tem só a agronomia e engenharia agronômica, né, mas tem engenharia de pesca, que eu faço parte, tem engenharia florestal, engenharia de aquicultura, que eu trabalho hoje. Dentre as engenharias, engenharia elétrica, civil, mecânica, produção, alimentos, química, e aí vai embora, são mais de 200 mesmo. Olha, Alzira, vou te falar uma coisa aqui com toda honestidade. Aquicultura é um assunto que tem me chamado muita atenção nos últimos 10, 15 anos. Uhum. E eu procurei fazer aqui um apanhado de informações a respeito disso, até para a gente estar publicando, comentando mais, porque fica muito restrito às paredes Das instituições de ensino, né? Uhum. Então, eu acho que a gente precisa promover um pouco mais do que... A aquicultura tem trazido gente de fora do país, feito palestra aqui, mas o povo, a população desconhece o que está acontecendo realmente. Eu concordo contigo. Na verdade, a aquicultura não é uma prática nova. No Brasil, ela começou lá pela década de 80. O que é aquicultura? Só para o nosso ouvinte. Maravilha. Não sabe. É a criação de organismos aquáticos, que não se restringe a peixe, embora aqui no Amazonas, quando a gente fala da aquicultura, a gente só fala de peixe, mas é a criação de algas, por exemplo, é a criação de camarões. Existe camarões aqui no Amazonas? Sim. Sim. E muito. E muito. E bem. E bem. Criação de rãs, de jacarés, de quelônios, que são as tartarugas, tracajás e afins. Tudo com fins econômicos. Com fins econômicos. E não só para alimento, tá? Você ouviu falar de uma criação de algas para desenvolvimento de biopolímero? Estava acontecendo aqui há um período aí não muito distante. Na verdade, aqui acontece de tudo, a gente que não sabe de nada, né? É disso que eu estou falando. A gente precisa divulgar mais Às isso. vezes a gente é a terra do já teve, né? Já aqui teve isso, já teve aquilo. Exato. Por exemplo, aqui nós já tivemos grandes produtores de peixe que abastecia a capital Manaus, que é a mais populosa do Amazonas e é a que mais consome peixe. E aí, quando eu falo de peixe, toda vez que a gente fala de peixe, nós amazonenses, a gente pensa em várias espécies, mas o carro-chefe é o tambaqui. É o tambaqui. Por conta da aquicultura. Claro. E começou a ser cultivado fora daqui, mas foi trazido para cá, toda a tecnologia. E que hoje, o quantitativo que é produzido em Manaus ou nos arredores, aliás, no Amazonas, não supre o que é consumido aqui. Então, a gente precisa receber o tambaqui de Rondônia, É isso que me deixa indignado. de Roraima, e agora começou a receber do Acre, o que é triste para a gente, porque se nós temos demanda, nós deveríamos ter oferta. E, infelizmente, nós não temos. É mais ou menos sobre isso, Alzira, pelas lentes de Chay, que eu quero lhe fazer uma pergunta. Claro. Como foi sua trajetória até se tornar a primeira mulher engenheira de pesca, assumir a presidência de um conselho tão importante que é o Regional de Engenharia e Agronomia no Brasil? Quais foram os maiores desafios ao longo desse caminho? Eu sei que os desafios continuam, mas qual foi o principal, assim? Nossa, minha trajetória, eu fui professora, coordenadora de curso por muitos anos. Comecei, depois da graduação, eu já fui engatando um mestrado, consegui desenvolver projetos no INPA, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, e depois eu entrei no doutorado. Depois do doutorado, entre mestrado e doutorado,
Eu fui professora universitária, saí quando eu fui para o IFAM, então, quando eu entrei para ser professora universitária, logo em seguida já fui convidada para ser coordenadora de curso, e aí passei 14 anos numa universidade privada, e lá eu consegui coordenar vários cursos fora da minha alçada, que eram civil, ambiental, coordenei petróleo e gás, engenharia de produção, mas me fizeram aprender muito sobre as engenharias. E minha trajetória no CREA foi dada em relação a participar da entidade de classe, que é a Associação dos Engenheiros de Pesca do Amazonas, a qual eu fiz parte por muitos anos. A última vez que eu fiz parte, aliás, eu estou na atual gestão, mas na última diretoria que eu fiz parte, eu era vice-presidente. Enquanto vice-presidente, eu fui convidada para concorrer à conselheira federal, que era para representar o Amazonas lá no CONFER, né, lá no Conselho Federal. E aí, que estava na época na modalidade de agronomia, e aí qualquer uma profissão que estivesse ligada a essa modalidade poderia participar. E eu fui suplente de um engenheiro florestal, o Ricardo Ludwig, a quem já saúdo aqui, que me ensinou muito a respeito do sistema. E nós fomos conselheiros federais durante a pandemia, então o Ricardo Ludwig momento bem difícil, exato, veio adoecer, ficou internado, quase foi entubado, ficou muito mal, mas melhorou. Enquanto ele estava afastado, eu tive que assumir a titularidade, e foi aí que eu comecei a tomar mais gosto, né? Pela atuação política. Pela atuação política do sistema. Falando em atuação política, Alzira, você concorreu, isso te catapultou a um cargo dentro do sistema de eleição eleitoral do CREA, que é disputadíssimo. Diga-se de passagem, Cid Soares e André Campos é uma entidade de classe muito organizada, né? E as lutas políticas são, claro, pautadas pela democracia, mas são ferrenhas. E você conseguiu ganhar a eleição. Nossa, eu gostei dessa pausa. Assim, eu acredito que eu tive sorte, na verdade, de vir num momento em que eu já tinha trabalhado com muitos profissionais enquanto alunos. Então, aí eu vim como conselheira federal, e durante a campanha de conselheira federal, alguns alunos, inclusive, foi quem deram a deixa de que eu deveria tentar vir ser presidente do CREA. Eu consegui ajudar a formar, porque a gente só ajuda, né, as pessoas que se formam, mas ajudar a formar mais de 5 mil profissionais, eu acho que no Amazonas, considerando que naquela época a gente formava 400 alunos por período. Quantos são associados ao CREA hoje, Alzira? Hoje nós temos registrados, sendo do Amazonas ou só passando pelo Amazonas, mais de 30 mil. Falando nisso, o CREA lançou o Refis com descontos e facilidade de pagamento para profissionais e empresas regularizarem seus débitos. Exato. Quais são os principais benefícios dessa iniciativa e como os interessados podem aderir ao programa? Presidenta. Nós temos uma lei que nos rege, que faz com que a gente, após o período de pagamento da anuidade, por exemplo, a gente tem que pagar uma multa de 20%. Então, assim, de 1º de janeiro a 31 de março, eu tenho descontos, mas se eu passar para o dia 1º de abril, eu tenho que pagar a minha anuidade mais 20%, mais 20% só de multa, fora os juros. E aí, quando os profissionais deixam de quitar as suas anuidades e eles entram na dívida ativa, o que acontece? A gente tenta fazer algumas propagandas, e nesse caso, o Refis ele vem para tentar tirar os juros dessa dívida que ficou ativada por muito tempo. E aí faz com que a gente também facilite em termos de parcelamentos. Então, eles podem pagar, em termos mais gerais, um valor mais acessível a ele. E faça com que ele consiga voltar ao mercado de trabalho e ter vantagens que a gente tem, que eu posso falar depois para você. Olha, para você que acabou de ligar o rádio, a gente está recebendo a Alzira Miranda, presidente do CREA no Amazonas, e aí você fica se perguntando, né? A gente está trazendo de vez em quando na programação da difusora mulheres poderosas, empoderadas, e a gente fica conhecendo cada vez mais sobre o trabalho de cada uma delas, dessa vez tendo o privilégio de tê-la aqui. Então, durante todo o mês de março, os profissionais e parceiros das rádios, tanto da difusora mãe, quanto da Band News Difusora, estarão mergulhados aí em uma linda programação para celebrar e homenagear, inspirar e respeitar ainda mais as mulheres
de 2025, as mulheres empoderadas. É uma campanha Elas Têm o Poder, realizada pela Rádio Difusora e Band News Difusora com o apoio da Eneva e Atem. Eu queria aqui mandar um abraço, registrar também com a presença da Alzira aqui, evidente, ao nosso amigo Rogério, o Roca. O Roca. O Roca, engenheiro também. Roca é meu amigo. Ex-presidente do Movimento Marujada, torcedor fervoroso do Boi Caprichoso. Exatamente. Que a todo custo, olha, já vou me entregar. Nossa, os olhinhos brilharam, eu acho mas legal. A todo custo ele tenta me levar para o contrário. Mas, mas ele sabe que eu tenho muito respeito, eu gosto muito do contrário. Mas infelizmente aliás, felizmente. Felizmente. Fica quieto. O boi me escolheu e aí eu não tive como deixá-lo, né? Alzira, ainda assim no assunto, como mulher, você acredita que ainda existem barreiras para as mulheres nas ciências e na engenharia? Então, que conselho você, como uma mulher super preparada, daria para as meninas, mulheres que sonham também em seguir carreiras, assim como você, nessa área tão importante? Primeiro é não deixar de sonhar, né? Opa. Não deixar de sonhar. Então, importante. eu nunca imaginei, não é que eu não tenha acreditado, eu nunca imaginei que eu pudesse chegar nesse cargo. Nunca, absolutamente nunca. Se tivesse me perguntado isso com 15 anos de idade, eu falava, nunca. Nem depois que eu formei. Então, você ainda há pouco me perguntou qual que era o meu principal desafio, e eu posso te dizer que eu sou de uma área pouco conhecida. Extremamente importante para a região, mas pouco conhecida. E por ser de uma área muito pouco conhecida, as pessoas elas não dão a devida importância. Então, esse foi o meu principal desafio. Mas, a partir disso, fez com que eu fosse ganhando destaque em outras áreas, por conta da desenvoltura mesmo, que o próprio curso ele proporciona para a gente. E quando eu digo não deixar de sonhar, é que todas as pessoas elas são colocadas em desafios diariamente. Nós somos testados diariamente, nós somos questionados diariamente, nós somos julgados diariamente. E se a gente deixa de sonhar, a gente deixa de fazer o que a gente gosta. Então, eu fui tentando desenvolver da melhor forma, todos os dias, o que era me proposto. E para eu fazer isso, eu fui gostando do que eu fazia. Então, quando eu fui chamada, por exemplo, para ser coordenadora, eu tive que abraçar uma área que eu não conhecia e fui estudar. Abrir mão de algumas coisas. Óbvio. Tem 2 semanas que eu viajo, o meu final de semana, que é o único momento que eu tenho com a minha família. Então, tudo que é colocado nas suas mãos, você tem que fazer da melhor forma. E, às vezes, você tem que ter... você perde algumas coisas. Palavra-chave. Qual seria? Te perguntar uma coisa. Não deixe de sonhar nunca. E seja resiliente. Queria te perguntar uma coisa, já que você falou de sonho, a gente pode também falar das tuas raízes, né? Você foi moradora do São Raimundo, nasceu naquela área do São Raimundo, sim. Né? É do São Raimundo. Sou do São Raimundo. Ela é do São Raimundo. Como é que é o teu envolvimento com a comunidade, depois de tanto tempo, você continua presente ali ainda? Sim, minha mãe mora lá. Todo final de semana eu estou lá. Falo com todo mundo. Sua história está muito ligada às raízes, né? Tá sim. Primeiro porque meu pai era pescador. E, por infelicidade do destino, 10 dias antes da minha formatura, meu pai faleceu. Então, ele conseguiu ver o meu convite e a homenagem que a gente tinha feito para os pais falecidos, e 10 dias antes ele faleceu. Isso influenciou na sua escolha de carreira? Não, quer dizer, a minha mãe diz que sim. Como eu era muito pequena e eu acredito na minha mãe, acredito que tenha sido isso mesmo. Mas meu pai era envolvido, minha avó tinha frota de barco pesqueiro, então... Tem um pé, tá no né? sangue, né? Tá no sangue. Essa beirada de rio já vem de longo tempo. Meu pai me mostrava os cardumes de peixe passando. É por isso que você entende tão bem, né? Pelo amor de Deus, tá explicado. Alzira, eu já vou aqui antecipar um outro convite para você voltar aqui no programa, para a gente entrar um pouco mais, esmiuçar um pouco da área que o CREA trabalha e abrange aqui. Sim. Porque eu acho que tem tanta coisa para se falar, tanta coisa para as pessoas conhecerem, eu acho que é importante que a gente volte, retome essa nossa conversa aqui. Hoje foi uma apresentação especialíssima, né, em relação à campanha. Elas têm o poder e, claro, você talvez seja uma das mulheres que dentro dessa campanha, seja um grande diferencial, porque você é a primeira
mulher, né, a presidir uma instituição tão séria e tão agigantada como é o CREA. Agigantada e masculinizada. Porque assim, se você observar as áreas de engenharia, a predominância sempre foi masculina. Então, ela é masculinizada. Mas, graças a Deus, eu sou muito bem recebida. Então, eu acredito que eles acreditam no meu trabalho. Eles não estão lá observando o gênero, digo, os profissionais, né, eles não olham o gênero, ele olha a pessoa, ele olha o profissional, e isso tem me feito conseguir trabalhar bem. Sabe que isso é muito importante, como você se colocou, como profissional, não como mulher, né? Porque às vezes tem muitas mulheres também, olha só eu aqui nessa bancada, tem vários homens aqui, mas eu acho que a gente tem que acreditar na gente, parar de se vitimar, entendeu? Se capacitar, porque a gente consegue. Pronto, eu acredito que a gente mostra que nós somos capazes com o trabalho. A gente precisa mostrar um pouquinho mais? Precisa. Mas isso é cultural. Então a gente precisa entender que às vezes precisamos respeitar também a cultura que foi gerado em torno de todo mundo. Ao longo de décadas. Exatamente. Aliás, então, séculos. De séculos. A gente não vai mudar a cabeça das pessoas. E assim, quando alguém me questiona sobre machismo, feminismo, eu digo o seguinte, que existe. Mas nós precisamos quebrar. Se a gente começar a comentar isso de forma muito como vítima mesmo, a gente acaba não tendo espaço de falar do trabalho. Então, eu não puxo a bandeira de eu sou a primeira mulher, só eu faço isso. Não, eu acredito que chegou o meu momento e é o momento da sua história, da pessoa, não da Alzira por ser mulher, entendeu? Então, mas a campanha Elas Têm o Poder tem muito orgulho de ter uma mulher da sua categoria aqui com a gente. Claro, e eu me orgulho de ser mulher e tá à frente do conselho, porque assim, se você for numa reunião plenária, onde a gente está lá com todos os conselheiros, de 31 conselheiros, nós temos lá umas 4 mulheres, 5 mulheres. E aí, quando tu olha para a mesa, hoje não, porque eu montei minha diretoria, eu sou uma pessoa que eu gosto de deixar as coisas bem, de forma equilibrada. Então, a minha diretoria, ela está bem equilibrada. Eu tenho 6 pessoas além de mim, então tem 3 mulheres e 3 homens. São 3 instituições de ensino e 3 entidades de classe. A ideia é sempre dar voz e vez para todo mundo. E quando você olha para uma representatividade muito pequena, mas isso é reflexo da quantidade de registros que nós temos hoje de profissionais, nós temos só 20% de mulheres registradas no Brasil inteiro de engenharia. Então, vocês já são poucas. Então, sim. Então, eu acredito que eu represento muito bem esses 20%. Olha que quantidade não quer dizer nada. Qualidade, sim, né? Alzira, eu queria agradecer demais a tua presença no programa hoje e ressaltar o seguinte. Eu, por exemplo, eu tive a ideia de que... A ideia não, né? A consciência de que as mulheres realmente, onde elas estão, a organização acontece, a tendência é baixar a temperatura, é ter algo mais harmonioso para se trabalhar melhor. Sempre. Então, parabéns de toda a nossa equipe aqui ao seu trabalho e vamos deixar as portas abertas para você. Suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer de novo, ter esse minuto para fala e dizer que, além de falar do Refis, eu queria dizer que está vindo muita novidade para os profissionais, então fiquem ligados. A gente tem buscado trazer essas oportunidades, seja por meio da fiscalização, a gente tem ampliado bastante a fiscalização, a gente mudou um pouquinho o jeito de fiscalizar o Amazonas, porque a gente precisava chegar em todos os municípios, não só na capital Manaus. Além disso, a gente também tem tentado buscar oportunidades para que os profissionais eles se sintam inseridos na sociedade por meio de convênios. Então, a gente tem, logo mais, vai lançar o CREA Vantagens, que é um clube de vantagens onde o profissional vai ter a possibilidade de fazer um cashback, com ele poder pagar sua anuidade e outras coisas, mas isso é uma novidade que a gente está lançando. Então, em primeira mão, eu recebi essa notícia na sexta-feira, então eu estou falando pela primeira vez. Obrigada. Então, eu acredito que eles vão ter orgulho de fazer parte desse conselho, que é o 3º maior conselho do Brasil, mas que ainda é pouco valorizado. Então, eu preciso vir aqui, sim, eu já até peço essa oportunidade para falar da importância de se contratar um engenheiro, seja por questões econômicas mesmo, para que você poupe
seu recurso financeiro mesmo, uma vez que contratando o engenheiro ele faz o planejamento adequado, você gasta menos, porque quando você tem um planejamento estratégico adequado, você tem menor gasto, né? Menor quantidade de gasto. Quer saber? Não perca o nosso próximo encontro com Alzira Miranda, presidente do CREA do Amazonas. Obrigada, presidenta. Eu que agradeço.